Esse aqui é Joaquim Nabuco, importante nome do movimento abolicionista no Brasil. Quer saber mais sobre sua obra? Fica neste vídeo até o final. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo nasceu em uma família política. Seu pai, José Tomás Nabuco de Araújo, ocupou um cargo importante no Segundo Reinado e orientou seu filho na carreira. Nabuco estudou direito e a educação da elite política imperial e serviu como diplomata em Washington e Londres antes de fazer sua estreia como membro do parlamento em 1879. Mais tarde, integrou-se ao movimento de organização social pela abolição da escravatura, fundando com André Rebouças a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, e exibiu seu carisma em manifestações de apoio à causa. Ele capturou o movimento abolicionista em um texto de propaganda, O Abolicionismo, escrito à distância sem estar preso à tradição. O livro começa como um panfleto anti-escravista, termina com um apelo aos apoiadores, uma proposta para o Partido da Abolição e uma reforma imediata. Fortalecido por liberais radicais na década de 1860, o panfleto ressoa com seu estilo e capítulos curtos. É ressaltado por referências à antiga mitologia greco-romana. Ele passou a rotular a Guerra Civil Americana e a rebelião dos escravos haitianos como exemplos negativos de atrasos na abolição. Este livro apresenta 4 temas. Um é a ilegalidade da escravidão, que não se baseia na lei natural. Sem uma constituição, não haveria lei de escravos. Outra razão é a incompatibilidade da escravidão com a modernidade. Nabuco, como toda a sua geração, mudou o foco político da historiografia imperial para a dinâmica socioeconômica inspirada na política científica europeia. O esquema evolutivo que traça a linha de evolução no ocidente do feudalismo aristocrático ao capitalismo democrático, permite-lhe retratar a escravidão como uma instituição fóssil incompatível com a civilização moderna. Um argumento que enfatizava que a metrópole herdou sua decadência ao legar uma tríade viciosa ao Brasil, uma organização social baseada no latifúndio, nas monoculturas e no tráfico de escravos. Dessa análise estrutural histórica da formação brasileira emerge a tese principal de o abolicionismo. A escravidão seria uma herança colonial marcada pelo sistema social sobre o qual se constroem todas as instituições, costumes e práticas. Como grande empreendimento econômico, entrincheirava-se na ocupação de territórios, esgotando e concentrando terras, junto com a monocultura, formando territórios isolados, condenando a dependência dos homens livres aos grandes latifundiários. A escravidão tornou-se o esteio de todo o comércio e negócios, criando uma rede de clientes que invadiu o Estado e privou a sociedade em geral de seus benefícios. No sistema político, o direito de voto baseava-se na posse de terras e escravos, o que impedia a formação de uma opinião pública cívica e autônoma. As sequelas mais sustentáveis são as culturais. A escravidão construiu o modo de vida, interferiu na composição do povo brasileiro, invadiu famílias, religiões e empregos, e semeou a decadência por toda parte. Em seguida, Nabuco vê a escravidão como uma instituição abrangente, enraizada na formação da sociedade, nação e cultura brasileiras, e uma relação entre senhores e escravos que aprisiona os próprios senhores de escravos em sua lógica distorcida, sendo retratada como um fenômeno relacional interdependente. Com tantos tentáculos, o trabalho escravo não pode ser extinto por lei. Uma reconstrução é necessária. Uma geração de uma nova sociedade cuja abolição foi completada pela instituição da pequena riqueza e pela atração de imigrantes europeus de classe média, um programa inspirado nos norte-americanos. Nabuco apela à opinião pública, políticos, imperadores, abolicionistas e até proprietários de escravos para um acordo nacional para pressionar por reformas por meios legais. Ele não incita os escravos à revolta como fizeram os ativistas mais radicais, mas fala por eles e se apresenta como uma omissão da raça negra. A crítica contundente termina com um plano moderado que promete perdão do passado e até recompensa aos senhores de escravos. Após a abolição, ele se isolou com a ideia de federalizar a monarquia, mas seus correligionários criaram uma república. Após 1889, ele se entregou a um pequeno partido monárquico e escreveu artigos contra a república. Em seu texto intitulado Balmaceda, ele amaldiçoou o estilo de vida republicano, seu americanismo, positivismo, centralismo e militarismo. Em Um Estadista no Império, sua relação com sua vida, suas opiniões, seu tempo e conexões é bastante indireta, é também a história de seu tempo. O estilo é rigoroso, remetendo a políticos franceses e britânicos como Edmund Burke e Carat para avaliar os líderes brasileiros. A tradição imperial é evidente na periodização por opções e ciclos da história política. O livro deve seu tom à fonte. Uma ampla gama de documentos primários decora a narrativa, incluindo atas da Câmara, Senado e Conselho de Estado, projetos de lei, relatórios de jornais, panfletos, cartas, ensaios, memórias e depoimentos. Evocam um mundo imponente da política.
Nabucco enfatizou a dignidade dos políticos enquanto suavizava sua grosseria. Começou com a formação política de Nabucco pai, entrelaçada com a construção de uma ordem política centralizada pelos conservadores. Isso será seguido pela arbitragem, fortalecendo a ordem interna, equilibrando os poderes locais e nacionais e abolindo o tráfico de escravos, facilitando assim o desenvolvimento. No momento seguinte, Nabucco pai assume, liderando a Liga Progressista, que administra a agenda de reformas. Mas eles são impedidos por um novo evento importante, a Guerra do Paraguai. Essa guerra não apenas fortalece a unidade nacional ao entregar um inimigo comum, mas também desencadeia uma grande crise política. O Gabinete de Modernização de Rio Branco e sua Lei do Ventre Livre. A reforma abre a caixa de Pandora do Império, abre caminho para a ideia republicana e prepara o caminho para a queda do regime. Assim, vai além da biografia de seu pai para contar a política do Império, mas seu foco está no Congresso. Essa escolha pode ser justificada pelo caráter decadente da sociedade civil da época. O narrador é seletivo, atribuindo papéis principais a vários atores. Às vezes em dupla, às vezes sozinho, às vezes em coro, o imperador e a elite política lideram o regime de acordo com uma grande concepção política que até a Grã-Bretanha invejaria, e a civilização produziu o destaque da grande brasileiro. A morte de um político na década de 1870, seu pai, teria causado uma mudança na elite, permitindo que a política baseada em princípios aristocráticos submergisse na política dos interesses republicanos. Em um par conflitante, a república parece um espelho invertido das qualidades imperiais. Liberalismo e positivismo, apogeu e decadência, ordem e desordem, e civilização e militarismo, civilização e barbárie. O livro é, portanto, parte de uma guerra simbólica entre monarquistas e republicanos. Sua tese foi aprofundada, ampliada, questionada e elevada à categoria de clássico. Sua abordagem, estilo e temas perduram e nutrem a interpretação brasileira. Seus leitores seguiram uma análise estrutural das dinâmicas socioeconômicas e dos conflitos entre grupos sociais. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal para nos ajudar a fazer mais vídeos como esse. Comente e nos diga qual tema ou pensador você gostaria de ver aqui. Muito obrigado e até a próxima!